Amado exército de São Miguel, mais uma vez nós estamos aqui, uma noite abençoada, uma santa noite para você, cheia da paz do Senhor. Hoje, no nosso último dia do nosso cerco de Jericó, eu já lhe convido a contemplar as muralhas que o Senhor vai derrubar. Na verdade, é o Senhor que derruba, nós só obedecemos a Deus. Então hoje é um dia de muralhas, nós vamos ouvir o barulho das muralhas que vão ruir. As muralhas na sua vida, as muralhas na sua história, as muralhas na sua casa. Eu queria que você já declarasse isso, que você já proclamasse essa verdade, porque Deus não brinca conosco. Você que começou esse cerco de Jericó, você que faz parte desse exército de São Miguel, você não fez esses dias todos de cerco de Jericó à toa, e Deus não brinca conosco. E a resposta de Deus para mim e para você hoje é essa: nós ouviremos o barulho das pedras caindo, o barulho das muralhas ruindo, porque a vitória é do Deus de Israel. Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele que caminha à nossa frente. Por isso, nada melhor do que nesse dia, último dia do nosso cerco de Jericó. Hoje é noite de vitória. Então eu já quero que você coloque um sorriso no seu rosto. É o Senhor que tem o poder de encher, o Salmo vai dizer que Ele encheu a nossa boca de sorriso. E é isso que nós queremos fazer hoje. Permitir que o Espírito Santo encha a nossa boca de sorriso, porque hoje é dia de vitória. É o Senhor que conquista a terra para mim e para você. Você pode até escrever aí já no seu, você que está aí escrevendo, orando conosco, deixando a sua mensagem, você pode até dizer glória a Deus, escrever glória a Deus, um amém, na certeza que hoje nós vamos ouvir o barulho da muralha que está ruindo em nome de Jesus. Desde ontem que nós estamos vivendo um tempo de batalha, minha gente. Você aí na sua casa rezando, nós aqui entrando em campo minado, mas a batalha, depois da nossa live de ontem à noite, depois do nosso terço do combate, o nosso combate continuou a noite inteira e até depois do rosário. Então aqui o combate está forte por você, por amor de você, para que você tenha forças para continuar e hoje receber do Senhor a vitória. Então pega comigo o livro de Josué, capítulo 5, já que é o último dia do nosso cerco, nós vamos falar daquilo que aconteceu aí no livro de Josué, capítulo 5, nós já vamos ficar com o versículo 9 do capítulo 5 de Josué. A palavra de Deus, creio que você esteja com a sua Bíblia. Nós não podemos ir para a guerra e nós nunca alcançaremos vitória se nós não estivermos armados das armas certas. Precisamos ter estratégia de guerra se queremos vencer as guerras do Senhor. Então precisamos estar armados. E nada melhor do que essa arma, que é a própria palavra de Deus. O versículo 9 diz assim, do capítulo 5 de Josué: e o Senhor disse a Josué, é o Senhor que está dizendo, aqui a Bíblia é clara para nós, é o Senhor que está dizendo, e aquilo que Deus diz, acontece. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, nós vemos a palavra de Deus que diz assim, Deus disse, haja luz, e a luz foi feita. Então quando Deus proclama, quando Deus pronuncia, quando Deus libera uma palavra, aquilo que Ele diz está acontecendo, porque a palavra que sai da boca do Pai, a palavra que sai da boca de Deus é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Então aquilo que Deus diz acontece, e a palavra já está dizendo para mim e para você. O Senhor disse a Josué, o Senhor disse a mim, Padre Eduardo, o Senhor está dizendo a você. Você pode até dizer o seu nome aí na sua casa, é para você essa palavra. O Senhor está dizendo assim, hoje, não é nem amanhã e não foi ontem, é hoje, agora, nesse momento, afastei de vós o opróbrio do Egito. O que significa isso? Que o Senhor tirou de nós, tirou de Josué e de todo o povo que ele conduzia, tirou das nossas costas
o jugo que pesava sobre nós, a escravidão que pesava sobre nós, a maldição de Faraó que pesava sobre nós, o peso da escravidão, o chicote do Faraó e os espinhos que causavam dor no povo de Deus. Foi esse opróbrio, essa vergonha que Deus tirou das costas do seu povo. Olha o que diz: hoje afastei de vós o opróbrio do Egito. A vergonha que o Egito causou, o castigo que o Egito causou, eu estou tirando agora, hoje eu tiro de vós. Deram àquele lugar o nome de Gilgal, como é chamado até hoje. Eu queria que você compreendesse uma coisa muito importante. O povo aqui estava a caminho de Canaã, a caminho da terra prometida. E já nas terras de Gilgal, toda aquela geração que estava no Egito não chegou. Só chegou a geração que nasceu no deserto. Porque Deus não poderia deixar entrar na terra prometida aqueles que ainda traziam o Egito dentro de si. Por isso que esses não entraram. O povo saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído dele. Então o Senhor disse: esse povo não tem condições de entrar na terra prometida, porque na terra prometida só entra gente convertida, só entra gente que me proclamou como único Senhor e Salvador de suas vidas. Enquanto o Egito estiver dentro dos corações, o paganismo, a vida de pecado, esse povo não tem condições de entrar. O Senhor poderia ter conduzido o seu povo à terra prometida em menos de 40 anos. Em poucos anos o povo já entrava, em meses. Mas o Senhor permitiu 40 anos para que o Egito saísse de dentro deles, mas o Egito não saiu. Então aquela geração que continuou com o Egito dentro de si, essa geração não entrou na terra prometida. Então os filhos dessa geração é que agora chegaram a Gilgal. Só que esse povo não estava na aliança com Deus. Esse povo ainda não estava circuncidado. Então a primeira coisa que Deus diz: Josué, prepara pedras e vai circuncidar o meu povo, porque o meu povo só pode alcançar vitória se esse meu povo estiver na aliança comigo. Então você já sabe que o primeiro passo para nós alcançarmos vitória num cerco de Jericó é nós entrarmos numa aliança com Deus. É Deus que faz aliança conosco e nós nos comprometemos com Deus. Deus não age na vida de quem não se compromete com Ele. Não estou dizendo na vida de pessoas pecadoras, não, porque eu também sou. Mas de gente que faz do próprio Deus o seu projeto de vida. Enquanto eu estou com um pé no Egito e um pé na terra prometida, Deus não pode se comprometer comigo. Deus se compromete com o pecador, mas não se compromete com o pecado. Então, ou seja, eu preciso entrar na aliança. E a circuncisão era essa aliança com Deus. Da mesma forma que para nós o batismo nos ergue e nos faz participar da vida de Deus, para o povo judeu, para os hebreus, era a circuncisão. Cortava-se o prepúcio do varão para que ele entrasse então aí nessa aliança com Deus. Então foi o que Josué fez. Primeiro passo, entrar na aliança com Deus. Eu lhe convido hoje, para que nós tenhamos vitória nesse cerco de Jericó, a você entrar nessa aliança com Deus, dizendo: Senhor, eu assumo agora as promessas do meu batismo. Eu quero essa vida nova. Eu assumo aquilo que tu fizeste por mim no dia do meu batismo. Eu fui lavado nas águas batismais e eu estou pedindo as graças dessas águas batismais sobre mim agora, porque eu quero entrar na tua aliança e vencer as tuas batalhas. Então aí o povo foi, quando o povo em Gilgal, o Senhor chamou aquele lugar de Gilgal, que significa o lugar onde Deus revolveu do povo o opróbrio do Egito. O original aqui no hebraico seria: Deus revolveu de sobre vós, ou seja, a palavra Gilgal significa mover de lugar. Deus moveu o povo, não só tirou das costas do povo o peso, mas Deus revolveu o povo de lugar. E o que significa isso? Já que o povo entrou na aliança com Deus, Deus tirou aquele povo do nível terreno e colocou aquele povo agora num nível sobrenatural. Deus moveu o povo para uma realidade espiritual. E é isso que nós já vamos ver agora. Quando o povo entrou na aliança, Deus deu visão espiritual para aquele povo.
Então, além de tirar, de mover uma pedra, o opróbrio, a vergonha das costas do seu povo, Deus também moveu esse povo para uma outra realidade. Diga comigo aí na sua casa: Senhor, mova-me para uma realidade espiritual. Eu não quero mais viver na carne, eu não quero mais viver de acordo com esse mundo. Eu tomo posse da tua aliança derramada pelo teu sangue derramado na cruz, e eu agora permito ser levado, conduzido para uma realidade espiritual. Foi o que aconteceu então em Gilgal. Primeira coisa, entraram na aliança. Depois, olha o que diz o versículo 10. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde na planície de Jericó. O que significa celebrar a Páscoa aqui? Depois da aliança, significa que eles declararam não serem mais escravos, ou seja, celebraram a Páscoa. O que era a Páscoa? É a celebração da passagem. Nós saímos da morte e entramos na vida. Nós saímos do pecado, da escravidão para a liberdade. Então, quando celebraram a Páscoa, na verdade, eles entraram numa declaração. Então, primeira coisa, entrar na aliança com Deus. Segunda coisa, entrar numa realidade espiritual. O terceiro degrau para vencermos as batalhas em Jericó. O terceiro degrau é declarar que eu não sou mais escravo. Não sou mais escravo do medo, não sou mais escravo da carne, não sou mais escravo desse mundo, porque o Senhor me colocou numa outra realidade espiritual. Eu posso enxergar as coisas a partir do olhar de Deus. E assim nós continuamos. Olha o que diz a palavra. Versículo 13. Nos arredores da cidade de Jericó, é muito interessante isso, nos arredores da cidade de Jericó, não dá para ler todo o texto, porque o texto é extenso. Do versículo 10, nós já pulamos para o versículo 13, que diz: nos arredores da cidade de Jericó, Josué levantou os olhos e viu diante de si um homem de pé com uma espada desembainhada na mão. Josué foi até ele e perguntou. Josué levantou os olhos. Nos arredores de Jericó, ele levanta os olhos. O que significa na Bíblia levantar os olhos? Minha gente, a primeira vitória que Deus quer dar para nós nesse fim de cerco de Jericó é a vitória de nós vivermos com o olhar voltados para o alto. Parar de enxergar as coisas a partir de nós e começar a enxergar as coisas a partir de Deus. Quem é que vê a realidade? Sou eu ou Deus? É sempre Deus. Enquanto todos choravam a morte da filha de Jairo, Jesus dizia: ela não está morta, ela dorme. Todos riam dele e ele dizia que ela estava dormindo. Quem é que via a realidade? Aqueles que choravam ou aquilo que Jesus dizia? É claro que é o que Jesus dizia. Então, ou seja, olhar, levantar os olhos significa declarar que a partir de agora eu não ando mais e não vejo as coisas a partir de mim mesmo. A partir de agora eu vou olhar as coisas do alto. Chega na minha vida de cristão de ver as coisas de baixo para cima. Eu começo a ver as coisas de cima para baixo, do jeito que Deus vê, e não mais do jeito que as minhas fraquezas veem, do jeito que a minha falta de fé vê, do jeito que os meus medos veem. Então Josué, que foi escolhido para estar no lugar de Moisés, que deveria conduzir o povo até a terra prometida, Josué é um homem que olha as coisas a partir do alto e não mais a partir de baixo. Diga comigo: eu quero ser um novo Josué, que vê as coisas a partir do olhar de Deus. Você pode bater no seu peito aí na sua casa: exército de São Miguel, vamos acordar nessa noite, porque é uma noite de vitória. Vamos bater no peito como um grande exército, dizendo: eu me cansei de ver as coisas a partir de mim mesmo. A partir de hoje eu quero ser um novo Josué, que vai ver, olhar as coisas a partir do olhar de Deus. E nessa noite eu alcançarei vitória, porque como Josué, eu levantarei os meus olhos para os céus. Eu levantarei os meus olhos. E o que quando Josué, minha gente, levantou os olhos, olha o que ele viu.
ele viu diante de si um homem de pé. O que significa na Sagrada Escritura um homem de pé? Significa alguém vitorioso, alguém que não conhece derrotas, alguém de pé. Esse é o homem que Josué viu, um homem de pé com a espada desembainhada na mão. Josué foi até ele e perguntou: tu és dos nossos ou dos inimigos? Ele respondeu: não, eu sou o chefe do exército do Senhor, eu acabo de chegar. É isso que está acontecendo agora. É o Senhor dizendo para mim e para você: eu não sou dos inimigos, eu sou por ti. Eu tomo parte nas tuas guerras, eu tomo parte nas tuas vitórias, e eu acabei de chegar. Eu sou o chefe do exército do Senhor, e eu acabo de chegar. Aqui esse homem, nós poderíamos ver a prefiguração de Jesus, mas também podemos ver no chefe do exército do Senhor, São Miguel Arcanjo, que acabou de chegar. Não só aqui onde nós estamos, mas aí na sua casa. Diante dessa imagem de São Miguel, eu estou dizendo, profetizando, proclamando na sua vida: São Miguel acabou de chegar. Aí na sua casa, como chefe do exército do Senhor. Olha o que diz a palavra, não é o Padre Eduardo dizendo não, minha gente. É a palavra de Deus que está dizendo: eu sou o chefe do exército do Senhor, eu acabo de chegar. E chegou para quê? Para nos ajudar a combater. Antes de vir para cá eu recebi oração, porque a situação aqui ficou forte ontem. Então as irmãs aí já foram orar comigo, para aguentar firme esse segundo dia de batalha aqui com você. Enfim, e a irmã que orava dizia que nós estamos numa guerra de anjo com anjo. Então nossa missão é enviar esses anjos, é guerra de anjo com anjo, e é por isso que ele acabou de chegar. É por isso que ele acabou de chegar, diz a palavra de Deus: eu sou o chefe do exército do Senhor, eu acabo de chegar. Eu quero ousar a lhe pedir um favor nessa noite. Eu queria que onde você estiver, na sua casa, no escritório, no carro, onde você puder, fique de pé e diga aí para sua casa: seja bem-vindo então, chefe do exército do Senhor. Seja bem-vindo, já que tu acabaste de chegar. Seja bem-vindo, a casa é tua. Faça dessa casa, São Miguel, aquilo que tu quiseres. A casa é tua. E onde tu entras como chefe do exército do Senhor, não há outro anjo que permanece de pé, porque ele precisa sair em retirada, porque tu chegaste em nome do Senhor. Diga para São Miguel aí na sua casa: meu querido, minha querida, seja bem-vindo, a casa é tua, chefe do exército do Senhor. Então vamos lá, recapitulando: entrar na aliança, proclamar que nós não vivemos mais escravos, levantar os olhos e ver o exército vindo combater. Viver uma vida espiritual é levantar os olhos e ver que nós não estamos sós nessa guerra, minha gente. Que nós não estamos sozinhos nessa batalha, que os anjos estão lutando conosco. E a palavra de Deus continua. Então Josué prostrou-se com o rosto por terra e o adorou. Depois perguntou-lhe: o que diz meu senhor a seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué. O chefe do exército do Senhor respondeu ao Padre Eduardo. O chefe do exército do Senhor respondeu ao Instituto Hesed. O chefe do exército do Senhor respondeu ao exército de São Miguel: tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que pisas é sagrado. E o que significa tirar as sandálias? As sandálias na Bíblia eram feitas de couro de animal morto. Significa que era preciso tirar a morte dos próprios pés. Tirar a morte dos próprios pés, porque ele faria dos nossos pés, pés de guerreiros. Nos daria sandálias dos pés belos do mensageiro. Nós entramos em Jericó não com a morte sobre nós, nós entramos em Jericó com a vitória nos pés. E onde a planta dos nossos pés pisarem, aquele local nos será dado como promessa do Senhor. Então tiremos agora a morte dos nossos pés. Tire, se você puder, tire até o seu sapato aí na sua casa, a sua sandália.
Vamos viver o que a palavra de Deus está dizendo. Esse lugar é santo, então nós queremos colocar os nossos pés na terra onde o chefe do exército do Senhor está pisando, está chegando para lutar conosco. E foi o que aconteceu. Tiremos as sandálias, tudo que é morte e velharia dos pés, pois o Senhor fará dos nossos pés, pés belos como os pés do mensageiro. E olha o que diz a Bíblia. E Josué fez o que lhe fora ordenado, um homem obediente. Quem obedece tem vitória. Quem obedece a Deus tem vitória. E às vezes Deus vai pedir coisas inacreditáveis. O importante não é refletir se eu devo ou não devo fazer. O importante é obedecer a Deus. Capítulo 6, versículo 1. Antes que o nosso tempo passe e as irmãzinhas levantem uma plaquinha para mim dizendo: Padre, está na hora de parar. Jericó estava fechada. Minha gente, escuta bem o que a Bíblia está dizendo para você. Jericó estava fechada, trancada por causa dos israelitas. Era impossível entrar em Jericó. Jericó era uma cidade, é muito interessante que os arqueólogos, os estudiosos vão dizer que Jericó não tinha apenas uma muralha. Eram 2 muralhas em Jericó. Muralhas de quase 10 metros de altura e muralhas compridas, porque casas eram construídas sobre as muralhas. Uma dessas casas estava aquela prostituta Raabe, a casa dela era construída em cima de uma muralha. Então havia uma muralha, depois um grande espaço e ali outra muralha com casas por cima. Então eram 2 as muralhas. Ela estava completamente fechada, trancada. As portas, os portões trancados, ninguém entra e ninguém sai, porque o povo estava com medo do exército de Israel que estava lá fora, e ninguém ousava sair e entrar. O Senhor disse então a Josué, minha gente, diante daquela cidade murada, diante daquelas muralhas imensas, diante da força daquelas muralhas e dos portões, era impossível entrar em Jericó. Sem armas modernas, sem aquela situação de guerra para poder entrar, era impossível. Humanamente, era impossível entrar em Jericó. Impossível. E mais, quando a palavra de Deus diz que ela estava fechada, é porque estava fechada. Ou seja, ninguém entrava e ninguém saía, era impossível. E quantas vezes na nossa vida, quando nós começamos esse cerco de Jericó, quando você começou esse cerco de Jericó, você olhava também para as muralhas e viam que as muralhas estavam fechadas e trancadas. Era impossível. Não, eu vou fazer porque eu encontrei esse vídeo do exército, eu fui convidado, alguém mandou para mim, o YouTube mandou para mim esse vídeo, eu acabei chegando nesse vídeo, mas não, que é isso, é impossível. Como que eu vou entrar, vencer essas batalhas, derrubar essas muralhas? 2 muralhas ainda, não está muito difícil, é impossível. É assim que nós começamos o nosso cerco. Mas hoje nós vamos sair daqui na certeza que diante do grito do Senhor, não há muralha que permanece de pé. Se você crê nisso, diga: eu creio, Senhor. O Senhor disse então a Josué: vê. É engraçada a Bíblia, né? É como se Deus estivesse zombando agora e dizendo: os homens levantam muralhas e eu as derrubo no sopro dos meus lábios. O Senhor disse então a Josué: vê, eu entreguei Jericó às tuas mãos, com seu rei e todos os valentes guerreiros. Eu entreguei, não foi outro. Eu entreguei Jericó às tuas mãos, com seu rei e todos os valentes guerreiros. Vós agora, todos os guerreiros, dai a volta ao redor da cidade, uma vez por dia. Assim fareis durante 6 dias. Então, durante 6 dias o povo deveria fazer a volta de Jericó. Uma volta por dia, 6 dias. Ou seja, 6 voltas. Por que 6? Porque 6 é o número do homem. É o número da imperfeição. Então, vocês vão dar uma volta todo dia. Porque eu quero derrubar essas muralhas para um povo imperfeito entrar, para que o imperfeito acredite naquele que é perfeito. Então vocês vão rodar essa cidade 6 voltas, uma volta por dia. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca.
No 7º dia darei 7 voltas. Agora já é um número perfeito. Já não são os homens. Nós começamos o cerco de Jericó com as nossas forças. Por isso 6 voltas. O número do homem, o número da imperfeição. Mas nós terminamos o cerco de Jericó com o número 7. Porque começamos na carne, mas terminamos no espírito. Começamos tremendo, mas terminamos vencendo. É por isso que o último dia são 7 voltas. É o perfeito que vai dar a volta agora em volta das muralhas de Jericó e fazê-las cair. No 7º dia darei 7 voltas à cidade, enquanto os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando o som das trombetas se fizer mais demorado e penetrante, a ponto de vos ferir os ouvidos, todo o povo, numa só voz, levantará um grande clamor. Então cairão os muros da cidade até os fundamentos, e cada um entrará pelo lugar que estiver à sua frente. 7 voltas. Agora, minha gente, como é que acreditar nisso? Como que entrar numa cidade murada, dando voltas em volta dela? Como que ia entrar nessa cidade? Olha o que Deus está dizendo a Josué. E que coragem é essa de Josué dizer isso a todo o povo de Israel? Olha, como que nós vamos entrar aí? Josué, nós não temos armas. Josué, nós não temos como entrar nessa cidade. E Josué disse, mas o Senhor está dizendo que a gente vai dar volta. E no 7º dia nós vamos dar 7 voltas. Os sacerdotes vão tocar a trombeta. Nós vamos levar a arca na nossa frente. E as muralhas vão cair. A gente pode até pensar, pessoas dando uma risadinha, mas Josué está fora da casinha. Josué perdeu aí o senso do ridículo. Nós vamos passar vergonha. Mas não, porque Josué obedeceu, aquele povo foi com ele e obedeceu o Senhor. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e ordenou-lhes, levai a arca da aliança. Na última vez que eu tive aqui no mês de setembro, eu falei para vocês sobre Maria, a arca, a nova arca da aliança. Então, se em Jericó a arca estava, é porque já prefigurava que as nossas batalhas, nós temos o chefe do exército, mas nós vencemos essa batalha e as muralhas caem, porque a arca também vai na frente. A arca também vai na frente. E não dá tempo de explicar mais uma vez sobre a arca, mas a arca traz nela, no seu ventre, o próprio Filho de Deus. É assim que ela vence. Então levai a arca da aliança. E foi o que aconteceu. Então o povo andou em volta de Jericó. O povo deu as 7 voltas. E na última volta o povo então deu um grito. Josué disse, não griteis nem façais ouvir a vossa voz. E nenhuma palavra saia de vossa boca até o dia em que eu vos disser, gritai então, gritareis. E o que aconteceu? Olha o que diz a palavra. No 7º dia, levantando-se de madrugada. Aqui o original não é madrugada. Isso confirma a moção de vocês acordarem mais cedo. Aqui não é madrugada. Aqui no hebraico está no 7º dia, levantando-se na aurora. E o que é a aurora na Bíblia? A aurora está entre a madrugada e a noite. É o momento decisivo. Eu tomo a decisão, ou eu vou para o dia, ou eu permaneço na noite. Então a aurora, por isso que São Luís Grignon de Montfort diz que na vinda gloriosa de Jesus, a Virgem Maria vai vir como aurora, anunciando a chegada do Rei. Então na aurora é porque a arca também estava lá. Então a aurora Jesus ressuscitou, é a hora da vitória. Nós estamos chegando no momento da aurora, no momento da tua e da minha vitória, e as muralhas cairão. Só que é preciso obedecer a Deus. E olha o que diz então, eu termino dizendo, levantando-se de madrugada, deram 7 voltas, conforme o mesmo ritual. Foi só naquele dia em que rodearam a cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas, na 7ª volta, Josué disse ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Aleluia! Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Minha gente, eu estou dizendo para você, exército de São Miguel, nós podemos gritar de alegria, pular de alegria nessa noite,
porque o Senhor está dizendo que Ele nos entregou a cidade. O Senhor nos entregou a cidade com tudo que nela houver, seja votada um interdito em honra do Senhor. O povo todo lançou então o grito, enquanto ressoavam as trombetas, versículo 20. Logo que o povo, ao ouvir a trombeta, deu seu grito, desabaram de repente as muralhas. Está vendo que não é uma muralha? Desabaram as muralhas, a muralha de dentro e a muralha de fora. Cada um entrou pelo lugar que estava à sua frente, assim tomaram a cidade. O Senhor hoje está nos entregando as muralhas. O Senhor hoje está nos entregando as cidades. O Senhor está derrubando as duas muralhas. Seja qual for a muralha que você começou esse cerco de Jericó, seja qual for a muralha que você pediu nesses 7 dias para que fosse derrubada, hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: grite, proclame, declare essa vitória, porque eu enviei o meu chefe, o chefe do meu exército, não o meu chefe, mas o chefe do meu exército, é o Senhor dizendo: eu sou o chefe e enviei o chefe do meu exército para garantir vitória. Gritai, porque hoje eu estou lhe entregando a cidade e as muralhas estão ruindo. Nós podemos ouvir o barulho das muralhas caindo, porque o Senhor está nos dando a vitória. Eu termino recapitulando. As muralhas vão cair, ruir, já estão caindo, nós já estamos ouvindo o barulho das muralhas caindo. Mas é preciso entrar na aliança com Deus. É preciso declarar fim à escravidão do passado. É preciso obedecer a Deus. É preciso tirar a morte dos nossos pés. E é preciso acreditar naquilo que o Senhor nos diz.